Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao meu canal. Olha, antes de mais nada, muito obrigado a você que tem curtido, comentado, tem compartilhado essas mensagens. Que Deus possa te abençoar grandemente. E a você que ainda não é inscrito no meu canal, eu vou deixar o link na descrição. Clica lá e se inscreve, tá bom? Queridos, que tema interessante, né? Vamos aprender, biblicamente falando, quais são as 5 coisas que Deus não pode fazer. Existe uma frase, que eu não sei quem é um autor, que diz assim: Deus é todo poderoso, mas ele não pode todas as coisas. Como compreender? Simples. O Deus da Bíblia, o Deus que nós conhecemos, ele não é humano. Imagine se ele fosse igual a nós. Uma hora promete, outra hora não cumpre, uma hora fala, outra hora fala o que fez ou o que disse, uma hora fala a verdade, outra hora mente. Imagine se nós estivéssemos sobre um governo de um Deus humano. Eu ia governar para aqueles que, quem sabe, eu gosto, tenho uma afinidade, aqueles que eu não gosto, deixa ao léu, eles se virem. Louvado seja Deus, que Deus não é humano e que os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus. Queridos, antes de entrar na palavra de Deus, eu queria convidar você a se unir a mim e fazer uma breve oração, para que a gente possa pedir para que o Espírito de Deus seja o nosso professor. Oremos então. Querido Deus, muito obrigado por este teu filho e esta tua filha ter chegado até esse canal. Que eles possam aprender da palavra de Deus e não ser somente ouvintes, mas praticantes da mesma. Que o Senhor seja o nosso professor nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. O primeiro texto, para a gente ver o que Deus não pode fazer, encontra-se no Evangelho de João. O capítulo é o de número 3 e o versículo é o de número 16. Evangelho de João 3, verso 16, que diz assim: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A primeira coisa que Deus não pode fazer, queridos, é deixar de nos amar. Deus nos ama e a maior prova de amor está relatada nesse texto. Deus agora nos dá o que ele tem de melhor. Deus nos dá a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que viria e morreria em nosso lugar para pagar o preço do pecado. Possa ser que você já tenha escutado essa frase, né? Ah, eu morria ou morro de amor por uma pessoa. É bem difícil você fazer o que essa frase afirma, mas Deus nos provou na pessoa de Jesus que ele nos ama verdadeiramente a ponto de dar o seu filho para morrer em nosso lugar. Qual é a primeira coisa que Deus não pode fazer? É isso aí. Deus não pode deixar de nos amar. Anotou? Vamos para a segunda coisa. Qual é a segunda coisa que Deus não pode fazer? A gente agora vai precisar ir no livro de Tito. O capítulo é o de número 1 e o versículo de número 2, que diz assim. Tito 1, verso 2. Escrevo na esperança da vida eterna que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. A segunda coisa, queridos, que Deus não pode fazer é mentir. Imagine se Deus mentisse, como nós íamos acreditar nas promessas maravilhosas que tem na palavra de Deus. O que eu aprendo nesse texto, além de identificar que a segunda coisa que Deus não pode fazer é mentir, é de que a mentira não vem da parte de Deus. Evangelho de João 8,44 fala que a mentira é do diabo, porque ele é o pai da mentira e mente desde o princípio. Então, por mais que você repita uma mentira, ela nunca se tornará uma verdade. A verdade doa ao que doer. Não se curve à mentira, não fale mentiras, mesmo que alguém diga é só uma mentirinha do bem, porque a partir desse dia você descobriu que Deus não pode mentir e que a mentira tem um pai, é o diabo. Se você tem dúvidas, olha lá, Evangelho de João, capítulo 8, o versículo é o de número 44. Depois tu faz essa leitura e vê se o que eu estou falando é verdade, tá ok? Vamos lá para a terceira coisa que Deus não pode fazer. Agora a gente vai para Malaquias. Malaquias é o último livro do Novo Testamento. Malaquias capítulo 3. Tá bom?
Malaquias, capítulo 3, e a gente vai fazer a leitura do versículo de número 6, que diz assim: Porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vocês, filhos de Jacó, não foram destruídos. A terceira coisa, amigos, que Deus não pode fazer é mudar. Por mais que você pense que aparentemente um texto está entrando em contradição com outro, é ilógico Deus mandar fazer uma coisa, no exemplo, no livro de Êxodo, e agora no livro de Mateus ele manda fazer outra. Não tem lógica, entendeu? Porque a Bíblia está dizendo que Deus não muda. Deus não é ser humano, que agora se posiciona e já muda, que agora fala uma coisa e depois não acha legal e desfaz aquilo. Deus não muda. E ele, tudo o que prometeu em sua palavra, vai cumprir. Se ainda não cumpriu, irá cumprir, porque Deus não muda. Esse foi a terceira coisa que Deus não pode fazer. Vamos lá para a quarta coisa. Salmo 23. Salmos 23. Se você conseguir abrir na metade da Bíblia, aí você vai encontrar o livro de Salmos. Esse é o Salmos mais conhecido, Salmo 23. E com o Salmo 23, a gente vai entender qual é a quarta coisa que Deus não pode fazer. Salmo 23, verso 4 diz: Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Olha que texto precioso. O salmista fala que é na hora do desespero, na hora de que as coisas não estão favoráveis, na hora de que o casamento não está legal, que a conta financeira não está, é que ele tem a certeza de que Deus não vai o abandonar. Ele deixa bem claro, porque tu estás comigo. O que eu quero que você entenda é que muitas das vezes a percepção que temos de que Deus não está conosco, isso não necessariamente é verdade, porque Ele sempre vai estar conosco, quer nos momentos felizes ou quer nos momentos tristes, quer na riqueza, quer na pobreza. Mas lembre-se de ser sempre fiel a Deus. Olha que texto precioso. A quarta coisa que Deus não pode fazer é nos abandonar. São nossas atitudes, são nossas condutas que nos afastam de Deus. A percepção que temos ao ler a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, é esse o cenário. Depois que Adão e Eva pecam, Deus vai até eles e diz: Onde estás? Onde estás? E aí Adão diz: Eu descobri que estava nu, me escondi e fiquei com medo. E agora a gente vê um cenário. Deus querendo estar ao lado da humanidade, a humanidade fugindo da presença de Deus. Deus querendo estar do lado, ajudando, guiando e a humanidade correndo de Deus. Lembre-se, a quarta coisa que Deus não pode fazer é nos abandonar. Ele sempre vai estar à nossa disposição para nos ajudar. É como o salmista falou: Mas ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Lembre-se sempre disso. E a quinta e última coisa que Deus não pode fazer, encontra-se em Apocalipse, capítulo de número 3, e a gente vai fazer a leitura do versículo de número 20. Apocalipse, último livro da palavra de Deus, Apocalipse, capítulo 3, e a gente vai fazer a leitura do verso de número 20. Apocalipse 3, 20. Se você não tiver com a sua Bíblia, fica tranquilo, dá um pausa no vídeo e aí depois você acompanha, tá bom? Eu já me identifiquei aqui, me achei. Apocalipse 3, 20 diz assim: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. A quinta coisa que Deus não pode fazer é salvar alguém à força. Olha o que o texto está dizendo. Eis que estou à porta e bato. Eu aprendo que a salvação é condicional.
Deus está batendo na porta do seu coração, mas essa porta é diferente das convencionais, porque a maçaneta dela é por dentro e só quem pode abrir sou eu. A salvação é para quem quer, porque Deus não vai levar ninguém à força para o céu. A própria palavra de Deus menciona isso, dizendo que muitos serão chamados, mas poucos serão escolhidos. Queridos, o que Deus quer nos falar nesse verso é de que Ele está incansavelmente batendo na porta do seu coração. Ele quer te salvar, Ele quer me salvar, mas é condicional. Eu preciso dizer, Cristo me salva. Eu posso estar falando para alguém agora que está passando por esse vale da decisão, tem conhecido, tem estudado a palavra de Deus e só precisa abrir a maçaneta do coração e deixar Cristo entrar. Faça isso agora. Ele está aí ao seu lado, à disposição, porque Ele não pode salvar quem não quer ser salvo. Vamos recapitular as 5 coisas que Deus não pode fazer. Primeiro ponto, Deus não pode deixar de nos amar. Segunda coisa, Deus não pode mentir. Terceira coisa, Deus não pode mudar. Quarta coisa, Deus não pode nos abandonar. E quinta coisa, Deus só pode salvar quem quer ser salvo. Eu quero ser salvo e eu acredito plenamente que você também. E eu quero poder encerrar essa mensagem entregando a minha vida e a sua vida nas mãos de Deus. Deus quer nos salvar, Ele vai nos salvar, mas é condicional. E qual que é o meu posicionamento com respeito a isso? É me entregar a Ele, é abrir o meu coração e dizer, Senhor, eu quero ser salvo. Se você quiser ser salvo, para encerrar essa mensagem, eu quero orar por mim e por você. Deus está te chamando. Deus quer te salvar, mas você pode estar pensando, mas Gleito, eu estou tão longe dos caminhos de Deus. Gleito, a minha conduta está tão contra a vontade de Deus. Deus te chama. Deus quer você, independente da vida, da maneira como está a sua vida, Ele quer e vai te salvar. O que precisa é você deixar Cristo entrar. Não quer você abrir a maçaneta dessa porta que é por dentro do seu coração e nesse momento abrir e dizer, Jesus, entra na minha vida, muda a minha vida, muda a história da minha família. Se você fizer isso, tenha a plena certeza de que Ele vai entrar e vai mudar. Vamos orar? Onde você está, fecha teus olhos. Oremos então. Querido Deus, muito obrigado por esse estudo, que descobrimos as 5 coisas do qual o Senhor não pode fazer. O Senhor não pode mudar, o Senhor não pode mentir, o Senhor não pode deixar de nos amar, o Senhor não pode nos abandonar e o Senhor não pode salvar aqueles que não querem ser salvos. Mas eu acredito, Pai, que todos os teus filhos que teve contato com esse vídeo, seja homem, mulher, jovem, enfim, que o Senhor possa estar abençoando eles grandemente. Que eles possam abrir a porta do seu coração, chamar Cristo Jesus, deixar com que Ele entre em sua vida e mude a história da sua vida. Eu entrego este teu filho, eu entrego esta tua filha em tuas mãos. Que o Senhor mude a sua vida, que o Senhor mude o seu caráter. Eu posso estar fazendo essa prece para alguém que está tendo contato com esse vídeo, que está preso pela dependência química. Que o Senhor possa os libertar. Possa ser que essa mensagem esteja chegando num presídio, onde tem filhos teus que têm buscado o conhecimento da palavra de Deus, que o Senhor possa dar o conforto e a certeza de que o Senhor está vendo tudo, está cuidando pessoalmente de cada um dos teus filhos. Eu também posso estar falando para alguém que nesse momento está no hospital, está enfermo, e reconhecendo que o Senhor é o médico dos médicos, que o Senhor possa entrar com providência de cura na vida desse teu filho e dessa tua filha. Enfim, Pai, que o Senhor possa mudar a nossa vida, que o Senhor possa nos salvar para o teu reino. Por isso entregamos a nossa vida em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém.